Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, ao vivo dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, neste dia em que a CPI da pandemia deu uma parada nos depoimentos e quebrou sigilos, inclusive de auxiliares diretos do ex-ministro Eduardo Pazuello. O destaque do dia mesmo foi a entrevista do deputado Luiz Miranda, que veio a público dizer que seu irmão impediu, o irmão dele, que é funcionário do Ministério da Saúde, dessa área de aquisição de vacinas, impediu a compra da Covaxin por um preço muito acima do de mercado. A dose custaria ali quase que R$ 80 por dose desta vacina, que teve ali uma tramitação muito mais rápida que as outras. Mas o assunto hoje aqui não vai ser só CPI da pandemia, não. A gente vai tratar também de segurança pública, que é um assunto que a cada dia chama mais a atenção dos brasileiros. E hoje a gente recebe aqui, o José Maria Trindade, um especialista nessa área, o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Senador, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Um prazer meu, boa noite a todos, boa noite, Denise, Trindade. Estou aqui à disposição de vocês. E não é, Zé Maria? Mais um frente a frente, a política cada dia pegando fogo, cada dia mais quente. Tá, graças a Deus. Olha, além da CPI, também as reformas constitucionais começam a ser discutidas fortemente no Congresso Nacional. Chegou a hora, né? Ou se aprova ou não, ou ficam para a próxima legislatura, porque o tempo é agora, logo depois tem o recesso parlamentar, e aí o ano que vem será de eleições. Agora, interessante, hoje mesmo no Congresso Nacional, esse debate aí da privatização do setor elétrico, e nós vamos conversar com o senador Marcos Duval. Ele é especialista em segurança pública, treina policiais, é um consultor de segurança pública, esteve nos Estados Unidos e está, senador, no momento aí em que as polícias daqui do Distrito Federal e de Goiás estão sendo colocadas aí na vitrine com relação a técnicos, com relação à competência, nesse caso do Lázaro Barbosa. Como é que o senhor está vendo esse movimento? A polícia está destreinada no seu próprio terreno, que esse é o terreno da Polícia Militar, né, daqui. Olha, há uma evolução há mais de 20 anos que eu trabalhei antes de ser senador na área da segurança pública, treinando policiais. O que a gente vê não é uma falta de habilidade dos policiais, é que o cenário mudou. A gente não tem mais aquele policial truculento que vai chegar e já vai fazer com que o Lázaro vá a óbito, né? Tem todo um cuidado e também um cuidado da própria vida, né? Então, as técnicas são mais moderadas, não é como antigamente que se entrava e atirava para qualquer lado e depois viria o resultado. Hoje tem toda uma investigação, tem o Ministério Público, a sociedade, direitos humanos. Então, há uma técnica e essa técnica realmente é mais lenta, ela é mais prudente. Mas nesse caso, o senhor acha que Lázaro é acima, um ponto fora da curva, é acima do normal? Olha, o terreno e a experiência dele com o terreno, sim, facilita muito o Lázaro. Mas eu não tenho dúvida que a polícia vai encontrar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Questão de tempo. Faltou experiência da polícia para atuar na mata, que é onde ele está se escondendo, enfim. Volta e meia a gente ouve, Lázaro está cercado, mas, de repente, ele consegue fugir. Falta experiência para a polícia, tem que haver mais treinamento para a mata. Treinamento, quanto mais, melhor, né? O investimento em treinamento, a gente vê que no Brasil ainda tem uma distância muito grande do que eu vivenciava nos Estados Unidos. Você esteve na SWAT, né? Isso, eu trabalhei mais de 15 anos dando aula para a SWAT nos Estados Unidos. E se for comparar treinamentos, o investimento é absurdo que é feito lá com o que é feito aqui. Mas essa área de mata, por incrível que pareça, o americano não tem muita experiência, o brasileiro já tem, o policial brasileiro. Só que o policial ele não pode sair atirando a ermo, a munição dele, ou a bala, né, tem que ter uma direção, né, porque senão dá questões das balas perdidas. Já o bandido não, para ele pode atirar em quem quiser, sai matando do jeito que quisesse, e o policial ele tem outros procedimentos. Então é natural que seja lento e que seja prudente, que a gente não vê aí um incidente, um policial matando um inocente, ou um policial tirando no outro policial, porque é uma zona de mata, é um local difícil. Ali da ideia de que o Lázaro ele tem um sangue frio, né? Às vezes ele pode estar ali escondido numa loca que a polícia
passa perto dele e não percebe, né? E como eu falei, a polícia está sempre preocupada para onde a munição dele vai atingir. Isso. O bandido não. Então, eu acho que nessa velocidade que está a estrutura, a forma como eles estão fazendo, é como qualquer polícia bem treinada faria. A gente que vive num momento hoje que a rede social tudo é muito rápido, tem que ser as respostas rápidas, né? Até as questões legislativas, tudo tem que ser no dia para a noite, assim, tudo decidido de forma rápida, mas não, na realidade, o procedimento que eles estão fazendo é um procedimento muito correto, inclusive, por essa experiência do policial brasileiro em zona de mata, muitos policiais de outros países vêm para cá para aprender progressão em área de alto risco. Agora, senador, em relação às armas, porque a gente vê que ele invadiu várias fazendas e ele se armou nessas fazendas, porque ele roubava a munição e armas dos fazendeiros ali, daqueles donos de chácara, naquela região de Cocalzinho, aqui em Goiás. Isso não torna meio perigoso essa questão de sair liberando arma aí e incentivando a compra de armas? Então, é uma boa pergunta, porque é bem polêmico isso no Brasil, né? Eu acho que não pode ter um radicalismo, assim, aquela fala do que bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é um bandido que é preso e condenado. É esse que é o perfil. Preso, julgado e condenado. Essa fala do bandido bom é bandido morto, ele é um desastre isso. E a arma, eu sou favorável, porque eu tenho porte há mais de 20 anos, e a minha arma sempre foi útil na preservação da vida. Enquanto muitos veem a arma como associada à morte, para mim ela é associada à preservação da vida. Para o americano, no Texas especificamente, o texano tem a arma dele para proteger terceiros. É uma visão que ainda o brasileiro não tem. Exemplo, a minha arma, se eu estiver vendo algum movimento de agressão a você, Denise, por feminicídio ou algo parecido, que eu já vivenciei e já intercedi, a minha arma vai te ajudar, vai interceder para que a pessoa pare de te agredir ou de tentar te matar. A mesma coisa com ele, um assalto. E a minha arma vai interferir. Agora, se eu estou sendo assaltado e eu estou com a arma, existe a questão da ação é mais rápida que a reação. Então, se eu fizer qualquer movimento que eu vou tirar a minha arma, eu vou ser morto. Então, a minha arma tem que proteger terceiros, não a mim. E para o americano, o cidadão armado, ele é uma força aliada da polícia. Ele não é um inimigo da polícia, é uma força aliada. A polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro. Então, assim, você ter arma e também ela está em qualquer lugar que possa ser furtada, como teve um caso do caseiro que o Lázaro tentou entrar na residência e o caseiro disparou. Né? Então, ele estava atento. Você precisa, quando você tem um equipamento desse, estar atento, você não pode estar desatento. Mas ela é muito mais para a preservação da vida do que para tirar a vida. Tenho certeza que as residências hoje, onde ele possa estar transitando, estão armadas e se protegendo para qualquer eventualidade de invasão dele. E ele, se ele soubesse que naquela região a grande maioria pudesse estar armado, com certeza ele não estaria entrando nos lugares como ele entra hoje. Houve recentemente uma atualização da lei permitindo que o porte, né, a posse de arma se estende a toda a propriedade rural, né? Isso já é uma vantagem. Eu queria que o senhor colocasse bem claro assim, a sua ideia, né, de legislação e de futuro para o Brasil. É de estar como hoje ou avançar e liberar o porte? Qual é a sua ideia? Olha, nem tanto o desarmamento, nem também o armamento indiscriminado. Né? Hoje, para você ter arma, é mais difícil do que você se tornar um policial. É mais fácil você ser um policial do que você ter arma. Eu até brinco para minha filha, filha, no dia que você quiser casar, casa com quem tem porte, porque ele passou por todos os crivos possíveis. Ele não psicológica, avaliação psicológica. Exatamente. Não pode ter antecedentes criminais, ele tem que ter habilidade no manuseio do equipamento, ele tem que fazer os testes e testes psicológicos, enfim, são vários testes. Eu fui renovar o meu porte ano passado, não é porque eu sou senador, eu já tinha meu porte antes, mas chega um ponto que você fala, acho que eu vou desistir porque eu não quero mais... Eu não ando mais armado por conta da minha profissão, onde eu estou também tem toda uma estrutura de segurança, mas o cidadão
que quer ter o direito de proteger a sua família, assim, é só entender, um bandido não vai fazer todo o processo de te tirar um porte se ele quer cometer um crime. É a mesma coisa você pensar, eu vou comprar um carro, eu vou tirar a carteira, eu vou no Detran registrar o carro, a placa, e, enfim, para depois eu pegar o carro e matar alguém. Ele vai comprar um carro no mercado negro, ilegal, paralelo, e vai matar alguém. Ele não vai tirar carteira para fazer tudo isso. Então, a mesma coisa em relação às armas. Então, quando você tem um cidadão que quer tirar o seu porte, a única questão minha que eu critico é a questão da subjetividade. O delegado de polícia, ele pode, mesmo você preenchendo todos os requisitos, ele pode chegar para você e falar assim, não quero te dar arma, acho que você não precisa de arma. Como na minha a legislação atual, atual. Né? E isso que faz a redução drástica do número de porte. Então, mas a decisão do delegado não tem que ser a decisão dele, tem que ser, você preencheu os requisitos, você fez o teste, você tem habilidade, você fez o teste psicológico, você passou, você não tem antecedentes criminais, você não responde processo nenhum, você tem todos os requisitos técnicos. Então, eu te dou o porte. Se você cometer algum crime, você vai ser penalizado. Agora, o que não dá é você preencher todos os requisitos e o delegado olhar para você e falar assim, eu vou te dar arma. Para ela, não. É uma decisão pessoal do delegado. É isso que é questionado. Há uma intenção de dificultar, né? Senador, o senhor acha que a segurança pública melhorou no governo do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que... Olha, os policiais... Esse foi um grande assunto debatido durante a campanha. Os policiais a qual eu converso, eles se sentem muito como uma grande oportunidade de crescimento profissional. Não só de salário, mas de capacitação, de equipamento, de estrutura. E eu tenho visto um ânimo na segurança pública. E o moral também. Né? Agora, a nossa legislação, ela também não contribui para o trabalho policial. Aí muita gente fala assim, senador, agora você é senador, não tem que falar da legislação. Vai lá e muda. Mas as pessoas têm que entender, como a gente vive num país democrático, o processo não é automático. Quando a gente faz um projeto de lei, eu tenho que apresentar a oposição, eu tenho que apresentar a quem concorda, a quem discorda, ao contraditório, fazer um debate público. Isso que é feito a democracia, exatamente. Né? Nesse debate. Então, a sociedade precisa entender que não é no estalar de dedos que um projeto de lei já vai virar lei. O senhor se refere especialmente ao excludente de ilicitude, que é aquela questão em que os policiais acabam não acusados por crimes cometidos em serviço. Por um erro ali, o policial vai, acerta uma pessoa. Não é isso que está se tentando? Olha, eu acho que isso é uma linha muito tênue. Eu acho que nos Estados Unidos, para eles resolverem isso, eles começaram a botar as câmeras nos uniformes dos policiais. Os policiais que tinham um comportamento não muito bom criticaram essa atitude. E os que tinham um comportamento muito bom e primava pela lei, pela ética, pela técnica, acharam que aquela ferramenta passava a ser um instrumento de defesa. Um instrumento de apoio e defesa. É um momento muito delicado, né? O policial está lá, cumprindo o seu dever. Ele sabe se lá se a pessoa vai tirar uma arma. Então, essa decisão em segundos é muito fácil a sociedade sentar num ar-condicionado, num sofá e fazer uma análise de um vídeo, de uma operação que o policial teve que decidir em milésimos de segundo. O senhor foi relator da lei anticrime, né? Aquela lei que foi proposta pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, né? Sobre o excludente de ilicitude, há eu não sei se é má vontade ou desinformação, não é licença para matar para os policiais, ela valeria também para a sociedade civil, né? Exato. Que é a violenta emoção, o instinto do momento. Por que esse artigo não ficou? Então, como a gente estava falando da questão da democracia que a gente vive, eu como relator, eu queria que o projeto fosse aprovado na sua integralidade, 100% dele. Mas nós percebemos que a oposição, que tem uma outra bandeira do desarmamento, dos direitos humanos, achando que isso seria um sinal verde para matança. Essa história do direito de matar, né? E não é. Hoje, qualquer policial no mundo inteiro preza pela questão técnica,
mas ele também tem que ter a segurança da sua própria vida. Mas já tem tanta violência, né, senadora? A gente viu tanta bala perdida, tanta gente assassinada agora recentemente no Rio de Janeiro. É só uma fazer um moça aspas. grávida, Mas se né, você uma outra pegar... crianças atingidas com bala perdida dentro de casa. Mas, olha, eu faço um contraponto. Se a gente pegar e fazer um cálculo de quantos policiais estão abordando nesse exato momento, aqui em Brasília, quantos policiais estão abordando na região sudeste, na região norte, sul, no Brasil inteiro, multiplica isso por hora, multiplica isso por dia, são mais de milhões de abordagens diariamente, não é 1000 não, é milhões. Eu fiz um cálculo uma vez, deu 120 e poucos milhões de abordagens. E aí, um caso ou outro de incidente, é a mesma coisa ter um incidente numa cirurgia e falar que todos os médicos agora não podem mais fazer cirurgia porque houve um incidente. Há sempre uma melhoria naquela abordagem e vira um exemplo, mas a quantidade de abordagens são imensas e os incidentes são mínimos, não pode tornar a exceção a regra. Pois é, nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília com o senador Marcos Duval, falando de política e de segurança pública. Uma conversa muito boa por aqui. Atividade policial, que sempre foi risco de vida, agora também é risco jurídico, né? Nós vamos ao intervalo aqui, 2 minutos, e já estaremos de volta.